Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor seja convosco. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Juízes e vamos começar com uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus nos colocamos em Tua presença e nesse momento, Senhor Deus, eu quero pedir, Pai, direção do Teu Santo Espírito, Pai, instrução, entendimento da Tua palavra e principalmente, Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a navegar, Pai, mais um capítulo do livro de Juízes. Ensina-nos, Pai, a extrair os valores da Tua palavra e aplicarmos em nossas vidas. Essa é a oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 11 do livro de Juízes. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Em torno de que revolve a sua vida? Qual é o centro da sua vida? Ou seja, a sua vida está girando em torno do quê? E por que a gente vai estudar isso hoje? Capítulo 11 do livro de Juízes, a gente vai conhecer a história de um juiz que eu gosto muito. Ele se chama Jefité. E Jefité, ele tem uma característica muito interessante, porque a palavra de Deus vai dizer que ele é filho de uma prostituta. Então Gileade, seu pai, tem ele com a prostituta. Depois ele com a sua esposa tem outros filhos. Esses filhos chegam ao ponto de expulsar Jefité da casa de seu pai porque ele era filho de outra mulher. E a história vai dizer que ele sai da sua casa, vai para outra terra, né? Ele se junta com homens levianos. Só que chega um determinado momento que os amonitas estão para contender contra os gileaditas. E os anciãos vêm até Jefité e pedem para ele liderar o exército na luta contra os amonitas. E aí a gente vai ser surpreendido por uma característica de Jefité que eu acho que poucos esperariam, dado todo esse background de vida dele. A gente vê um servo, uma pessoa temente ao Senhor. E eu acho que é uma surpresa para todos, porque como pode, né, o filho de uma prostituta expulso da casa de seu pai, vivendo uma vida totalmente alheio à sua família, é chamado para ser o general do seu exército ou para ser, né, o líder daquele povo. E claro, a gente começa a ver um temor ao Senhor que a gente vê em poucos lugares, em poucos personagens bíblicos, mas Jefité reitera vez após vez, a cada comentário que ele faz, ele mostra o seu temor ao Senhor. Então acompanhe comigo aqui. Quando ele é chamado para liderar, então o verso 9 vai dizer o seguinte. Vamos lá. Juízes 11, verso 9. Óbvio que no verso 8 os anciãos estão chamando, né? Ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. E aí, olha o que ele fala. Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Então, a primeira coisa aqui, Jefité tem uma plena compreensão de que a vitória vem do Senhor. E ele está falando aqui, se o Senhor nos der a mim. Então ele sabe que não é ele quem vai ganhar essa batalha, mas ele entende que é o Deus de Israel, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, quem vai entregar essa vitória a ele. E continua, porque uma vez que os anciãos respondem que sim, que ele vai ser colocado sobre todo o povo, no verso 11, ele vai com os anciãos e ele tem com todo o povo, e olha o que é que ele fala. Quer dizer, aqui não é nem é só a narrativa. E Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então,
a gente vê aqui mais uma vez confirmação desse temor ao Senhor que Jefté demonstra quando ele está respondendo a esse convite dos anciãos de Gileade. Mas vamos continuar. Eu quero que você preste atenção, porque agora vai transicionar literalmente, né, do convite que ele já aceitou, ele vai perante o povo, ele fala, e aí agora ele vai começar a trocar correspondências, né, com o rei dos Amonitas. E é interessante a gente notar aqui que Jefté, filho de uma prostituta, expulso da sua casa, morava em outra terra, então era uma pessoa, vamos dizer assim, alienada, se a gente fosse botar nos padrões de hoje em dia, né? Uma pessoa rebelde, alienada, que não faz parte do contexto. Mas eis que Jefté traz à memória o histórico, ele conhece a história do seu povo, ele conhece a história da região. E aí ele começa a trocar correspondência com o rei dos Amonitas. E ele está dizendo o seguinte, ele vai explicar todo o contexto histórico e vai dizer assim, o seu pleito não procede, essa terra não é sua. Então ele explica o porquê, ele mostra lá nas raízes por onde, né, os israelitas tentaram passar, como foram prevenidos de passar por algumas terras, como acharam outro caminho e chegaram ao ponto que não tinham para onde ir, contenderam e Deus entregou a terra aos israelitas. E aí é interessante porque ele chega justamente no verso 23 e vai dizer o seguinte: assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus antes do seu povo de Israel, e pretendes tu ser dono desta terra? Então ele está aqui mostrando a ilegitimidade do pleito do rei dos Amonitas. E ele vai além, porque olha só o verso 24. Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim, possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. Então, mostrando aqui uma posição forte, baseada na crença de que foi dado por Deus, e o que é dado por Deus é legítimo. Da mesma forma que povos que criam em outros deuses, à medida que eles entendiam que eram os deuses deles que estavam entregando alguma coisa para a sua possessão, eles tomavam como suas. Então que isso fique bem claro. E aí, chegamos aqui na parte final, né, para a gente fechar essa parte do temor ao Senhor que Jefté demonstra como poucos caracteres, como poucos personagens bíblicos demonstram. Olha só o que é que ele vai dizer aqui no verso 27. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Então, né, o temor ao Senhor ao ponto de esperar justiça procedente daquele que é o único que é digno de julgar, que é o nosso Deus. Então a gente vê um homem muito temente ao Senhor. E aí a gente vai voltar agora para a pergunta do início da nossa discussão. Em torno de que revolve a sua vida? Qual é o centro da sua vida? Sua vida está girando em torno de quê? Se a gente parar para pensar, Jefté ilustra aqui o mais excelente, o melhor valor para nós termos, que é centrarmos a nossa vida no Senhor. Eu diria até que a gente pode ir um pouco além, como ele também foi além. Jefté era tão temente ao Senhor que, apesar dele estar todo o tempo colocando tudo da vida dele, né, aos pés do altar do Senhor, ou colocando diante do altar do Senhor, o seu temor era tanto que ele faz voto com Deus. Aquele voto que ele faz antes de ir para a batalha não era necessário, mas ele fez um voto.
E a palavra de Deus nos diz que não devemos fazer, mas em fazendo, temos que cumprir. E é assim que vai terminar o capítulo 11 do livro de Juízes. Jefté faz um voto: se Deus entregar a vitória nas suas mãos, a primeira pessoa que ele vê voltando para sua casa, ele oferecerá em sacrifício, em holocausto, ao Deus Todo-Poderoso. Eu acho que nem ele esperava que iria ser a sua filha que iria ser a primeira pessoa a sair ao seu encontro. E aí a gente vê um pai que rasga suas vestes, que está de luto, porque ele sabe que o voto feito tem que ser cumprido. Não estou aqui incentivando ninguém a fazer votos, porque se você for lá para o Novo Testamento, o próprio Jesus vai ensinar que não devemos fazer juramentos, que não devemos fazer votos. Leia lá depois Mateus 5, de 33 a 37. Me diga o que é que você acha acerca dos juramentos. Faça seu comentário. Deixa aqui pra gente o que é que você acha acerca dos votos e dos juramentos. Mas primeiro, leia a palavra do Senhor para basear a sua resposta. E aqui a gente vai ver um homem tão fiel, tão temente ao Senhor, ao ponto de sacrificar a sua própria filha para manter a sua palavra. Eu não estou pedindo para ninguém chegar a esse extremo, mas estou falando sim que não tem melhor direção do que termos ao Senhor no centro das nossas vidas. Ele norteando a minha e a sua vida, norteando as minhas e as suas decisões. Porque tudo quanto fizermos que estiver alinhado com o Senhor, com seus valores, com seus princípios, com seu modo de operar, vai trazer honra e glória ao nome do Senhor. Que esse seja o meu e o seu objetivo de vida: ter o Senhor no centro da nossa vida, no centro da nossa vontade, como o único e suficiente Salvador da minha e da sua vida. E que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse tempo precioso. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus te damos graças, Senhor Deus, pela salvação que temos nele, pelo sacrifício, pelo amor que o Senhor expressou enviando ele para nos salvar. Pai, hoje vimos, Pai, um homem temente a Ti, cuja vida revolvia em torno do Senhor, cujo objetivo de vida era Te glorificar. Que assim sejamos nós, tendo sempre a Ti como centro da nossa vida, nosso objetivo maior, Te amar e Te servir, trazendo honra e glória ao Teu santo nome. E Tu nos diz, Senhor Deus, que quando temos ou quando buscamos o Teu reino e a Tua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E é isso que nós queremos, Senhor Deus, andar nos Teus caminhos, nas veredas da justiça dos Teus caminhos, Te amando, Te servindo, Te glorificando. E assim, Pai, o Teu nome vai ser glorificado. Obrigado pela Tua palavra, pelo estudo, pelo ensino. Em tudo, Pai, concretiza nos nossos corações as Tuas verdades e que possamos andar de acordo com cada uma delas. Te oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com a palavra. Deus os abençoe.